O que o nosso cérebro identifica como beleza segundo a ciência. Olá, eu sou a Mi, seja bem-vindo ao meu canal e neste vídeo eu irei falar sobre o que os nossos olhos veem, o nosso cérebro lê, interpreta e identifica como belo segundo a ciência. E a ciência diz que a beleza, ela tem relação aí com vários componentes biológicos, evolutivos, culturais, mas sim, o nosso cérebro ele tem um padrão para identificar a beleza. Então, por mais que você olhe alguma coisa e toda a sociedade esteja dizendo que aquilo é bonito, por mais que você não ache bonito, mas todos os dias você vê aquilo, todo mundo falando bem sobre aquilo, que aquilo é bonito, aquilo é belo. Vamos lá, né? Falar sobre algumas tendências aí da moda, que muitas pessoas, vou me incluir nisso, a gente acaba achando lindo e depois a gente fala como que a gente gostou daquilo. Não é possível. Então, mesmo que você crie um contexto pra você achar algo bonito, na verdade, a beleza não se explica, ela não precisa de contexto, ela é. E sim, o nosso cérebro ele tem um padrão para identificar a beleza. Sim, a primeira impressão é super importante. Afinal de contas, o nosso cérebro lê algo como sendo belo ou não em menos de um segundo. Então sim, o cérebro tem ali um padrão para identificar a beleza nas coisas. E é por isso que quando a gente fala de elegância, a gente fala de harmonia. E harmonia não é basicamente, eu coloquei uma bolsa amarela, vou colocar um sapato amarelo também. Não é bem assim que funciona. Harmonia sim, é repetição, mas nem sempre algo precisa ser exatamente daquela cor, com aquele mesmo padrão para que harmonize, tá? Muitas vezes algumas coisas vão ser diferentes e tudo isso você vai adquirir. Toda essa percepção você adquire através de um repertório. E é por isso que você precisa se encher desse repertório. Acompanhando pessoas como este canal aqui que fala sobre elegância, sobre beleza, sobre a verdadeira beleza. Porque assim, nós estamos falando aqui, né, do externo, mas a verdadeira beleza, ela vem do seu interior e ela externaliza, né? Ela vem para fora. Então a mulher, quando ela é bela internamente, ela sabe da importância que ela precisa dar aí à sua imagem. Sua imagem também é extremamente importante. Afinal de contas, quando você chega no ambiente que tem uma pessoa muito bem vestida e que ela também é gentil, ela tá bem arrumada, você vê que ela se importou em passar um perfume para poder chegar naquele ambiente ali, que ela se cuidou para estar próxima de outras pessoas, para conversar com outras pessoas, você se sente muito mais confortável, ambientada, abraçada. Mas quando você chega no ambiente e você se depara com alguém, vamos dizer, num departamento onde alguém precisa te atender e aquela pessoa, ela está fedendo, ela tem a aparência de uma pessoa que não tomou banho naquele dia, vamos dizer que até um homem, né, não se barbeou, é uma pessoa que tem uma aparência desleixada. Não parece que aquela pessoa não se importou nada com você? Por mais que você, vamos dizer, não seja importante na vida dela. Mas a pessoa que ela é bela internamente, ela sabe da importância que ela precisa dar às mínimas coisas no seu dia a dia, inclusive na empatia, em não fazer o outro sofrer por exemplo, você estar fedorenta naquele dia, mal cheirosa, então todos esses detalhes são importantes. E aqui já tem vídeo nesse canal falando sobre essa beleza interior, ajudando vocês a cuidar desse externo para então vocês poderem colocar, né, refletir e expandir essa beleza interior para o seu exterior. E assim transbordar, né, transbordar a beleza. Mas, como cada vídeo que eu falo de uma parte, afinal de contas, a elegância, ela tá relacionada a 3 pilares principais que eu já falei nesse canal também. Então, quem já assistiu aqui, já me acompanha nesse canal, sabe desses 3 pilares, que é corpo, mente e espírito. Nós precisamos também cuidar desse corpo, né? Cuidar desse exterior. E quando a gente entende como funciona o nosso cérebro, como ele interpreta as coisas que nós vemos, quando a gente visualiza alguma coisa, a gente vê algo, o córtex visual, isso é questão de segundos, ele já vê as proporções, a simetria, olha só essa palavra, extremamente importante. Então sim, simetria é importante também no padrão de beleza. Mas calma, isso não quer dizer que você precisa fazer harmonização. Isso não quer dizer que você precisa se modificar inteira para parecer bonita. Não tem a ver com isso. Até porque uma coisa extremamente importante para o nosso cérebro é a naturalidade. O nosso cérebro ele consegue interpretar quando aquilo não é natural. E não, o nosso cérebro ele não gosta de coisas que sejam
esteticamente falando, artificiais, tá? Ele gosta de coisas que aparentam ser verdadeiras. Olha que coisa mais linda, né? Deus realmente criou uma coisa inimaginável que o ser humano não consegue criar, que é o nosso cérebro, que é muito além do que a gente consegue estudar, inclusive. A gente conhece muito pouco desse órgão tão poderoso e que rege todas as nossas aqui, né? Todos os nossos movimentos, as nossas ações, nossas decisões, nossos pensamentos. É óbvio que nós que somos servas de Deus, nós temos um guia para isso, que é o Espírito Santo, e portanto ele rege sobre nós. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, certo? Então sim, a harmonia, a simetria, o equilíbrio, olha que palavra importante para vocês entenderem o que eu estou falando, é extremamente importante para a identificação do nosso cérebro em relação a algo que seja bonito. Então existe sim esse padrão do nosso cérebro onde ele vai ler as proporções, a simetria, a harmonia visual e identificar aquilo como bonito ou feio. Ah, Mi, mas eu tenho o meu rosto muito assimétrico. Eu, inclusive, tenho o meu rosto muito assimétrico. Um lado do meu rosto é totalmente diferente do meu outro lado do rosto. Mas é por isso que nós precisamos nos conhecer. E a nossa unicidade é o que nos faz diferente das demais pessoas. E, portanto, isso também é um valor, né? Uma coisa nossa, uma particularidade nossa que também nos faz lindas, diferentes. Isso, inclusive, é um grande presente, né, de Papai do Céu, que a gente é sempre diferente um do outro. Por mais que a gente tenha alguma característica parecida com o outro, a gente tem alguma coisa diferente dele, né, algo que nos diferencia. O componente, a composição, né, completa é diferente das demais pessoas. Nossa personalidade, juntamente com o nosso nariz, os nossos olhos, nossas características faciais, corporais, tudo isso, toda essa composição nos torna diferentes de outras pessoas, nos torna única. Isso também é extremamente importante. Quando o nosso cérebro identifica algo como sendo bonito, ele recompensa, disparando ali a dopamina e dando prazer àquela pessoa que está visualizando aquela coisa bonita. Então, olha só, quando a gente visualiza o belo, a beleza, isso é tão importante que a gente faz com que a outra pessoa se sinta melhor. E quando a gente fala aqui de prazer, a gente não tá falando em relação a prazer sexual, nada disso. A gente tá falando de fato a pessoa se sentir bem. Olha só a importância de você se cuidar, se vestir, se aprumar para poder encontrar uma outra pessoa, para poder, enfim, jantar com alguém, para poder se encontrar com suas amigas, em um determinado evento. Tudo isso faz parte, né, de uma mulher de valor. A leitura da beleza é uma combinação do processamento visual, emocional e de recompensas, e tudo ocorre de maneira muito rápida e automática, então é questão de segundos. Como eu disse, segundo pesquisas, até mesmo em menos de um segundo, o nosso cérebro já consegue identificar aquilo como belo ou feio. E aquele ditado que a primeira impressão fica, isso obviamente não é válido, porque muitas vezes a gente muda a nossa opinião em relação a alguém depois de uma bela conversa. Por isso que é importante a gente também cuidar do nosso interior, porque não adianta você cuidar do seu externo e você começa a falar, conversar e muda totalmente sua imagem, né, para aquela pessoa em relação a você, porque você não tem nenhum conteúdo, né? Então isso também é importante, mas sim, essa parte aqui, né, a parte visual que o nosso cérebro detectou primeiramente, ela fica sim e fica ali no nosso subconsciente. Então é importante a gente também trazer essa boa primeira impressão. Também a beleza está ligada ao bem-estar, à aparência saudável. Então quando a gente, por exemplo, tá com olheiras, por quê, né? O nosso cérebro interpreta aquilo como sendo algo feio, porque alguém olha para nós com olheira e pode interpretar aquilo como, obviamente não vai interpretar a olheira como algo bonito, né? No normal, a olheira não é considerada algo bonito, porque justamente porque a olheira, ele não é um sinônimo de saúde. E a saúde é algo que atrai, né, o ser humano. Então, o nosso cérebro, ele identifica também a beleza através justamente
dessa questão de saúde, né, de ser saudável. Então, uma pessoa ela é mais atraente quando ela aparenta ser uma pessoa saudável. Uma pessoa que, por exemplo, tem os dentes mais brancos, por que dentes mais brancos são mais atraentes do que dentes amarelados? Justamente porque os dentes brancos trazem a impressão de serem mais bem cuidados, né? Trazem essa percepção de saúde bucal, essa percepção de cuidado, né? Que é uma pessoa que se cuida. Então, toda essa visão de equilíbrio, harmonia, de saúde, tudo ali interligado, toda essa combinação faz com que o nosso cérebro interprete aquela imagem que ele está visualizando como sendo bela ou não. E eu estou falando aqui com mulheres sobre a nossa imagem, mas isso é em relação a tudo à nossa volta, tá? Inclusive a ambientes, estudos, eles comprovam que ambientes harmônicos, né, eles são desestressantes, né? Eles ajudam a relaxar, a dar calma. Olha só, que importância tem a beleza. Espero que eu tenha trazido um pouco de informação científica aqui sobre o que o nosso cérebro interpreta por beleza. E eu espero que isso te ajude, te norteie a se cuidar, a se amar, a estar mais bonita, mais bela, porque olha só quanto a beleza é importante, né? Eu espero que vocês tenham compreendido isso nesse vídeo. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixe o gostei de vocês. Comenta aqui embaixo, me dê ideias de outros vídeos, sugestão de outros vídeos, outros assuntos que vocês querem ver relacionado aqui à elegância, à beleza que eu trago aqui pra vocês, tá bom? Compartilha com alguém que precisa assistir esse vídeo e que esse vídeo de alguma forma irá acrescentar. Eu acredito que pra quem você enviar, esse vídeo de alguma forma vai acrescentar positivamente na vida dessa pessoa. Também se inscreve nesse canal para não perder nenhum vídeo, tá bom? E me segue no Instagram, @mimascarinhas, por lá também trago bastante conteúdo rico, tá? De valor para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um abraço e tchau!